Olá, como vai? É um prazer sempre estarmos juntos novamente. Vamos iniciar o programa com a leitura do livro As Coisas da Vida e do Espírito, no capítulo 25, Realizar com pensamento no bem. A raiva, abre aspas, a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Fecha aspas. William Shakespeare. Imperioso policiar os nossos sentimentos, criarmos autodisciplina, mantendo serenidade com o enfrentamento do que nos causam emoções nefastas. Orai e vigiai, ensinou-nos o Mestre Jesus. Quantas coisas conversamos mentalmente, argumentos e contra-argumentos, que parece que tem gente dentro da caixa craniana ativamente dialogando conosco. Quantos sentimentos nutrimos, quer seja de raiva, de ciúmes, de inveja, rancor, ódio, que são verdadeiros venenos a circular no nosso sangue, contaminando o espírito e que atrasam o nosso crescimento na vida. Será que somos o que pensamos, conforme afirmou um filósofo? Será que adoecemos com estes pensamentos nefastos? Tanto a psicologia como a filosofia cristã, as ciências médicas modernas afirmam positivamente que pensar mal faz mal e pensar bem faz bem. Se for assim, por que não irmos trocando, mesmo que aos poucos, os pensamentos que nos invadem a mente por outros que venham a nutrir o amor, a caridade, a benevolência, a misericórdia, o altruísmo, as virtudes? Simplicidade e bons pensamentos nos projetam para uma vida melhor e mais feliz. Quem pensa bem, age melhor, entrega amor ao semelhante, começa a experimentar uma alegria contagiante que em pouco tempo as pessoas que as rodeiam se sentirão bem, procurarão se engajar nos trabalhos de servir. Viva as coisas da vida e do Espírito. Nós vamos continuar com o assunto do programa anterior, a traição. E nós falávamos naquele programa a respeito do casal que trai, que criam situações que trazem situações para dentro de casa. E o questionamento que eu me recordo foi: mas e se um trai e o outro não trai? Esse traído, ele também vai sofrer os ataques dos obsessores, dos espíritos obsessores, dos vingadores? Como que fica esta situação? Vejamos o seguinte: quando o traidor vai para o baixo meretrício, vai para as regiões que estão inundadas de obsessores, de viciados no sexo, e que envolve outras coisas, envolve bebedeira, envolve droga, estão todos naquela fumaça densa, carregada. Quando vem para o lar, vai encharcar a companheira ou companheiro, é claro, desde que a companheira ou companheiro esteja protegido pelas orações, pelas preces que faz diariamente.
protege-se, não faz bem, mas também não faz mal, acreditando que está imune, está agindo errado, não se protege, não está ligado a Deus, ou seja, aquele traidor, quando chega dentro de casa, encharca o lar das companhias nefastas, de energias deletérias. Infelizmente, o traidor não faz mal só a si, faz mal a todos que estão em volta, faz mal para o seu lar. O quanto que é pernicioso essa situação. Nós falamos da amante no programa passado de forma en passant. Falamos que se ela tem conhecimento de que o traidor está num outro relacionamento sério, que está casado, ela também se encharca de energias ruins. Vejamos que o traído não necessariamente foi quem traiu na vida passada. Porque a gente falou de causas e efeitos uma certa vez aqui, falamos sobre lei de ação e reação. Falamos que o processo de expiação é experimentar o lugar do outro, ou seja, neste caso específico, não necessariamente precisa ser o traído ter sido aquele que traiu na vida passada. O traído está sendo vítima da mera deliberação do traidor. Ele que quis criar o problema. É uma situação que ele cria impensada e refletida. Então, a gente já viu várias vertentes o que pode acontecer que traidor, traído e amante. Mas vamos fazer uma outra análise. Vamos complicar um pouco mais. Se a amante sabe do relacionamento do traidor, do relacionamento que deveria ser sério do traidor, ela também está propensa, às vezes, a se divertir com o outro. E se o traidor já começou a criar uma paixão pela amante? E se ele descobre que ela está com outro relacionamento e quer se vingar? E se nessa intenção de vingar, já aliado aos obsessores, aqueles que falam no seu ouvido de forma invisível e diz: vingue-se, mata aquele que está te traindo, de posse de uma arma, de uns tragos de álcool, mais uma vez, numa atitude impensada, vai lá e dispara tiros contra aquele que estava traindo. E o traidor do lar vai experimentar outras dores mais profundas. Vai parar na cadeia. Vai enfrentar dias dolorosos. Fica a esposa traída, sem a presença e muitas vezes sem o sustento do traidor. Quanta dor causada, quanta miséria.
E a amante? Será que pesa remorso? Como será que vê toda essa situação? Nós ficamos a imaginar o quanto de envolvidos no processo da traição. O que materialmente poderíamos dizer 3, traidor, traído e amante, materialmente, mas extramaterial, nós temos os desencarnados. Imagina quantos envolvidos. E no livro Sexo e Destino, a gente vai perceber várias histórias dessa traição, pessoas que são colocadas em atropelamento, pessoas que são assassinadas, tudo por causa da traição, tudo por causa do sexo desregrado, desvairado, impensado. Quantos e quantas pessoas foram parar no Tribunal Popular do Júri pelos chamados crimes passionais. E hoje o Tribunal do Júri não mais encara aquelas situações de antigamente de lavar a honra com o próprio sangue. Normalmente acontecia quando a mulher traía, ela era que era traidora, o homem traído, a vítima, ele ia lá e matava a mulher e o amante, ou às vezes só a mulher, e ia parar no Tribunal Popular do Júri. E o júri entendia como que ele lavou a honra com o próprio sangue. Hoje, não existe mais isso. Será condenado pelo crime tipificado no artigo 121, o homicídio. E às vezes vai passar 12, 15 anos, até 30 anos na cadeia. Precisamos pensar e num bom viver, viver angariando boas energias para o lar. Se você empenhou palavra, se você envolveu-se de alma para alma com uma pessoa, procure sair das situações que não são difíceis. Toda essa relação de traição, todas essas coisas, não, quando eu vi aconteceu. Não, não é assim. Elas começam pausadamente, elas começam por atos sequenciais. Mas, foi só uma vez, foi só que aconteceu, no trânsito, no serviço, onde... Não é assim, não. Ela começa inicialmente na mente, no pensamento. O traidor tem em mente que se der para ir, eu vou encarar. Ou seja, já tem na mente arquitetado. Aquele que se coloca na situação responsável, se vê de forma a viver um bem viver com a esposa, com os filhos, tira qualquer planejamento que não seja o seu próprio lar. Vamos por uma pausa e daqui a pouco a gente volta. Uma vista inspiradora.
onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. Internet é A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Hotel Fazenda Primavera. Desfrute de muito conforto, lazer e tranquilidade. Localizado na Serra Tapirapuã, o Hotel Fazenda Primavera dispõe de apartamentos confortáveis, suítes, salões de eventos, áreas de lazer, lago para pesca esportiva, piscinas artificiais e naturais. Contando com uma completa vista fria e comida caseira típica da região. O natural e o moderno ocupando o mesmo espaço. Hotel Fazenda Primavera. O paraíso é aqui. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Todas as tardes, Nani Venâncio entra na programação com muita informação e entretenimento. Um programa descontraído que traz entrevistas especiais sobre saúde, fofoca e variedades. Nani sabe recepcionar com muita classe, aproximando-se ainda mais do seu público fiel. Tudo que o público precisa para alegrar seu fim de tarde. De segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas, aqui na TVG. Muito mais você. De segunda a sexta-feira, às 17h30, o Brasil Notícias apresenta ao vivo os principais destaques do noticiário nacional e internacional. Com um formato ágil e dinâmico, o telespectador se mantém informado com os assuntos do dia. Apresentação: Hermano Henning e Vitória Santiago. Um jornal direto, crítico e moderno. Aqui na TVG, muito mais você. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Toda quarta-feira, às 21h45, o programa Em Revista, com o apresentador EV Sobral, que com sua simpatia recebe convidados especiais para um debate sobre assuntos atuais e de interesse público, com matérias exclusivas, onde os convidados discutem democraticamente os temas apresentados, mesclando arte, cultura, entretenimento e atrações artísticas. TVG, muito mais você. Olá, já estamos de volta. Então, nós falamos ainda há pouco em relação à vingança. A vingança do traído. Falamos sobre lavar a honra com sangue. E falamos que essas coisas não acontecem de repente. Ela acontece primeiro num planejamento mental. Muitas vezes a pessoa quer se justificar porque se acha feio, está com a autoestima baixa, se acha não amado, mal amado, quer viver também numa conquista, a autoafirmação. Agora, isso às vezes acontece com os jovens que ainda estão imaturos e às vezes passa uma fase passageira.
E quando tem um relacionamento sério, abandona essas situações e vai viver a seriedade de um relacionamento sadio. No entanto, há aqueles que ficam viciados pela força do sexo. O quanto o sexo influencia nas energias das pessoas. As pessoas querem viver um prazer sexual tal qual um entorpecente. Termina aquele prazer, aquela satisfação pessoal e querem novamente e novamente e novamente. Cria um psiquismo, cria uma doença. Tem como se libertar? É claro. Toda viciação, todo erro, tem como a pessoa se libertar. Basta querer. As coisas têm que ser percebidas. A conquista, o amor, o sexo pelo sexo, o sexo com respeito. A gente envelhece, as coisas modificam. E, às vezes, o casal costuma dizer um para o outro, como você mudou quando a gente era jovem, quando era assim, assim. Às vezes até uma situação saudosista. Todos nós mudamos. Quando há um relacionamento sério, claro que as pessoas mudam, envelhecem, o corpo muda. E não é por isso que a pessoa vai sair no mundo em busca de corpos, esquecendo a essência do ser. Como se a estrutura humana, a estrutura psíquica, a estrutura emocional, a estrutura espiritual nada valesse. O que importa é uma pequena parte, só o sexo. Quantas ilusões, quantas pessoas se encontram, quantos seres, quantos espíritos se encontram nas regiões umbralinas por causa do escravismo no sexo. No livro Sexo e Vida, Sexo e Destino, demonstra criaturas totalmente deformadas. Relata o instrutor de que pessoas que estão em cima de galhos de árvores, como se estivesse de cócora, como se fosse um macaco, em cima de um galho de árvore, e o sexo arrastando no chão, totalmente deformados. Criaturas viciadas e que irão levar, às vezes, séculos para se modificar, para voltar a ser criaturas normais, a se reconhecer como criatura do Criador, com defeitos e qualidades, é claro, mas sem essa viciação. A gente é capaz de se dominar, de se conter. Basta a gente querer. E fica o convite, querido irmão, querida irmã, para a autoiluminação, para procurar conhecer. Leia o Livro dos Espíritos, traz assuntos sobre ciência, filosofia, religiosidade, traz conhecimentos para que a gente possa entender
de onde nós viemos, quem nós somos e o que estamos fazendo aqui, que processo nós temos que passar. Leia também o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Mestre Jesus diretamente falando com a gente e tirando o véu de toda e qualquer dificuldade, fazendo com que a gente se conheça, sabendo a nossa estrutura. A gente valora às vezes mais o sexo do que o coração, do que o pulmão, do que o fígado, do que o rim. E a gente se perde em viciação, a gente compromete toda uma estrutura familiar, compromete a vida dos outros. Porque falamos aqui que o traidor pode ter um caso passageiro. Ele traiu, comprometeu o lar, mas que aquilo para ele foi passageiro. E se para a amante, não foi nada passageiro. Se ela se apaixonou, como fica a vida dela? Como é brincar, mexer com o sentimento dos outros só por acionar o sexo? E mexe não só com a pessoa, mas com toda a família da pessoa. Autoilumine-se, leia os livros da doutrina espírita. Vários são os ensinamentos. Faz com que a gente possa viver melhor, criar responsabilidades. O mundo só é difícil, só é conturbado se a gente não participa do mundo de forma a nos educarmos para educarmos uns aos outros. Todos nós somos interligados. Eu peço ao Mestre Jesus e peço a você também que entre nesta corrente do bom pensamento, rogando ao Mestre Jesus forças, saúde, que nós possamos resistir ao mal, que a gente mude de sintonia quando aquelas duas vozes que se debatem em nossa mente, a gente dê ouvido só ao bem, que a gente possa dirigir as nossas preces matinais e noturnas a nós e aos nossos familiares. Também pedirmos ao Mestre Jesus que abençoe todos os nossos irmãos em sofrimento, aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, os nossos irmãos que estão com fome pelas ruas, que a gente possa levar um pedaço de pão, possamos levar água àquele que tem sede, um abraço fraterno àquele que está carente, necessita de um amor fraterno, possamos levar uma palavra amiga. Queridos irmãos e queridas irmãs, criem o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar. Os benfeitores da espiritualidade dão o testemunho de quão benéfico é para você e para a sua família. Que todos possam permanecer em paz e que Jesus fique conosco hoje, amanhã e sempre.